E aí, galera, tudo certo? Tô aqui com a camisa do Vasco, porque entraram no meu perfil pessoal do Instagram e viram lá que eu sou vascaína. Daí me lançaram a seguinte perguntinha. Oi, Kel, vi nos seus stories que você é vascaína. Como se sente uma menina tão bonita torcendo para um time tão ruim? Desculpa aí, kkkk. Beijo, te amo. Nem tão bonita, nem tão ruim, né, meu filho? Mas vamos falar sobre o Vasco? Vamos falar sobre o Vasco. Enquanto a gente roda a vinheta, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa aí, ó, sininho das notificações e vem comigo. Vovô era vascaíno. Posteriormente, o ex-marido da minha tia, meu tio, também vascaíno, foram influências grandes na minha vida. Além disso, eu peguei uma época muito boa do Vasco, né? A minha adolescência eu sabia o time do Vasco de cor e salteado, cantava aquele hino toda semana, porque o Vasco teve a época de glória do Vasco, né? Comecei a estudar sobre a história do clube, eu gosto muito de história, e sobre a história do futebol. E aí eu vou até abrir aqui uma matéria para ler para vocês, para não falar besteira. O Vasco sempre foi muito engajado em causas sociais e eu sempre fui muito engajado em causas sociais, então eu me identifico pra caramba com o clube. Aqui é uma matéria do El País. O nome da matéria é Vasco da Gama, o clube que abriu portas do futebol para os negros. E eles começam assim: embora não tenha sido o primeiro a contar com jogadores negros, time se tornou símbolo de luta contra o racismo depois da resposta histórica redigida há 95 anos. E aí a matéria continua. Ao longo dos seus 120 anos de história, o Vasco foi campeão sul-americano, da Libertadores, da Copa do Brasil, 4 vezes do Brasileirão e outras tantas do Carioca. Mas nenhuma conquista no campo tem o mesmo peso de uma carta que, de tão emblemática, está exposta na Sala de Troféus em São Januário. Em 7 de abril de 1924, o então presidente José Augusto Prestes assinou o manifesto que ficou conhecido como a Resposta Histórica, comunicando que o Vasco se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, exigência que havia sido imposta pelos dirigentes da época. A galera mais novinha, o futebol antigamente era coisa de brancos, nórdicos e ricos. A dimensão simbólica da atitude, considerada insurgente naqueles tempos em que o futebol de elite era privilégio dos brancos, transformou o Clube Cruz Maltino em estandarte na luta contra o racismo no esporte brasileiro. Daí eu vou pedir para a produção colocar uma foto aí na tela. Camisas negras, o time do Vasco campeão carioca em 1923. Essa foto é do arquivo do Vasco da Gama. O Vasco também foi o primeiro clube a ter um presidente negro. E eu vou começar com outra matéria agora no site Isto É, que diz assim: a história do Vasco era para ser estudada na escola. O Vasco talvez tenha uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro e uma história que deveria ser estudada em escola, em colégio. Se a gente discute hoje questões vinculadas ao racismo estrutural, ou deveríamos estudar, né? Deveríamos estudar também a história do Vasco da Gama, como a gente estuda a proclamação da República e a abolição da escravidão. Tinha que estudar a história do Vasco, o título estadual de 1923, daquela foto que a gente mostrou ainda agora, porque é a grande história do futebol brasileiro. Não por acaso, eu tô com uma releitura da camisa do Vasco contra o racismo. Há pouco tempo atrás, o Vasco lançou uma camisa também apoiando o movimento LGBT. Enfim, o Vasco vem de família, o Vasco vem de história, o Vasco vem de títulos. Infelizmente, o meu Vasco no campo hoje não é mais o meu Vasco da adolescência, mas a história dele é linda. Então, querido, se você me acha linda, a história do meu clube é muito mais, tá bom? Ó, beijo pra você. Tchau, tchau.